Ontem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou no título do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Alô, galera, tamo junto, hein? Flamengo 1, Atlético 0. Vitória gigante, subiu o elevador, segue, é o líder. E a galera agora tá vendo pelo retrovisor. Jorginho acabou com o jogo. Arrascaeta, ao contrário, apagadíssimo. Mas, gente, quem nunca está apagado aqui são vocês que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado e divulgado o nosso trabalho. A nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, dá uma moral aqui pro nosso trabalho. Você vai gostar, hein? Aqui é papo reto, sem curva, sem mimimi. E olha, e como sempre digo, aqui é uma resenha, é um papo de torcedor. Gente, como eu disse, Flamengo 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Esse jogo valia muito, porque mais cedo o Cruzeiro, a Raposa, foi atropelada pelo Vozão, pelo Ceará. Então, essa vitória, ela era muito importante. E o Mengão fez o seu dever de casa, 1-0. Primeiramente, vamos ver como o Felipe Luiz iniciou o jogo. Ontem eu dei o meu palpite aqui, acertei a escalação. Eu só errei, não errei, eu falei que eu estava na dúvida entre o Plata e o Luiz Araújo pela direita. Ele começou com o Plata. Então foi Rossi, muito bem no jogo. O nosso goleiro está cada dia melhor e cada dia mais o nosso El Paredão sendo mais ídolo, hein? Seguro, é um goleiro que eu não tenho medo de errar sem clubismo, que é o melhor goleiro que sabe sair jogando com os pés. Ele é um verdadeiro líbero, é o primeiro que inicia a jogada. E a nossa zaga, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, é difícil serem ultrapassados. Quando eles estão bem, esquece. E o Ortiz, mais uma vez, decidiu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E na lateral, pela direita, o Varela. Gente, eu já comecei a sentir saudade hoje do Wesley. Mas tudo bem, a gente não está enganado. O Varela, ele é construtor, ele vai mais por dentro, ele não faz aquela profundidade, ele não verticaliza muito, mas na parte defensiva ele é muito bom. Taticamente falando, é muito obediente e o Felipe Luiz gosta disso. Na esquerda, a cereja do bolo do jogo de hoje. Contra o Bragantino, ele entrou voando, o Matias Vinha, também da seleção uruguaia, e hoje fez uma partida muito boa, acima da média. Tá voltando de uma contusão braba no joelho. E olha, esse é o contrário do Varela. Ele verticaliza, faz a profundidade com muita velocidade. Informa, eu já falei aqui, vou repetir, é minha opinião. Dos três que nós temos, ele é o titular. E no meio ele veio com o Jorginho, com o Alan e o Arrascaeta. Jorginho joga de terno. Cara, meu amigo, minha amiga, que partida do Jorginho. Ele não erra um passe, ele não erra uma jogada. Como dizia aquele personagem daquela novela, ele é fenomenal. E o Alan é aquele feijão com arroz de sempre. E o Arrascaeta hoje, simplesmente escondidinho, apagadinho, o nosso maestro. Mas tem crédito. Na frente, o Plata, uma boa partida. O Pedro querendo o jogo, com muita intensidade, indo para cima, buscando o jogo. Pedro, a resposta tem que ser dada no campo. Como diz o nosso mister, o campo chama, o jogador responde e o treinador escala. É desse jeito. O resto
é conversa fiada. E na esquerda, o Bruno Henrique, o nosso BH, que parece que foi indiciado, tá vindo aí uma treta aí, mas isso aí é papo para outro dia. Hoje é dia de vitória, é dia de notícia boa. E o nosso jogo começou, o Atlético, ele deu a bola pro Flamengo, ele deu o campo pro Flamengo, ele recuou as duas linhas, fazendo duas linhas de 4, deixando só o Rony para puxar o contra-ataque de um lado e o Hulk do outro. E o Flamengo começou a encontrar dificuldade, justamente que hoje ele não tinha o Wesley pela direita, fazendo aquele corredor, aquela profundidade. E o jogo estava muito amarrado, um jogo muito pegado, é uma rivalidade histórica, e o Flamengo não conseguia quebrar a última linha. Insistia, tocava, rodava e nada de profundidade. Mas o Atlético também não assustava. Então foi um jogo muito estudado, a posse de bola do Flamengo era muito maior. Como eu sempre digo, era um domínio territorial, mas não era efetivo. O Flamengo, a torcida já acostumou a dificuldade às vezes que o Flamengo tem de transformar a superioridade em gol. Mas é aquela velha história, clássico é jogado e vice-versa. O Atlético não estava a fim de entregar a rapadura de qualquer maneira. E assim acabou o primeiro tempo. Muito pegado, Maracanã com quase 60 mil torcedores, na arquibancada estava o Royal e o Saul, os dois novos contratados, vendo e já sentindo o que é a torcida do mais querido, do malvadão do Mengão. E no segundo tempo, o Felipe Luiz já fez a primeira boa leitura do jogo, ele tirou de cara o Alan. Não que o Alan estivesse jogando mal, também não estava jogando nenhuma partidaça, mas estava com o cartão amarelo. Como ele estava jogando de primeiro volante, ele estava indo para o combate, o nosso mister fez perfeito em tirá-lo e botou o Everton Araújo, a cria do ninho. Entrou bem o garoto, seguro, está começando a aprender com os erros, que às vezes ele tinha uma certa preciosidade, esquecia de fazer o mais fácil, que é o simples. E foi uma única substituição, o Flamengo começou a martelar, mas também a panorâmica do jogo não mudou muito. O Atlético também não assustava, tentando jogar por uma bola bandida, uma escapada, mas o Flamengo tem hoje, sem medo de errar, a melhor zaga do futebol brasileiro. A dupla de Léus, não é música sertaneja, mas realmente estão o fino da bola. Tanto é que a nossa defesa é a menos vazada do brasileiro e o nosso goleiro também, junto com os dois Léo, é o trio parada dura, meu irmão. Para penetrar aí é complicado. E o jogo continuou mais ou menos até os 20 minutos, deu uma caída de ambas as equipes, porque a primeira etapa foi com muita intensidade, com muito combate, e ali a partir dos 20, eu acho que foi 25, começou as primeiras substituições. O Arrascaeta estava apagadinho, foi substituído, aí entrou o Luiz Araújo, que nas duas últimas partidas, eu falei aqui no meu vídeo, ele não foi muito bem. Tanto é que eu acertei que ele não começou jogando. Mas tem crédito também. Tem feito grandes partidas. O Alacian também entrou, fazendo fumaça como sempre. Ele vai para cima. Olha, no jogo contra o Fla-Flu, ele peitou lá o Thiago. E hoje, ele não afinou e não amarelou pro Hulk. O Hulk quis crescer para cima do garoto. Ele foi para cima, meu irmão, qual é? Aqui não. Aqui é Mengão. Aqui, quem manda somos nós. Até foi elogiado por narrador da partida. E assim, gente, o Flamengo começou
deu uma crescida no jogo, começou a incomodar mais, mas muito consciente, tocando a bola, buscando a aproximação, e o Prata, ele começou a cansar. Então aí também estava faltando aquela jogada individual dele, que normalmente ele quebra uma linha. Isso no futebol, quando existe a retranca, o time adversário está muito com as linhas muito baixa, é a jogada de fundo ou essa jogada do 1 contra 1, no qual o Prata ele é muito bom. E o Pedro, hoje, pode não ter feito gol, mas em termos de buscar o jogo, atacar, ir para cima, o nosso artilheiro Reverência estava fazendo. Depois entrou o Juninho também, cheio de perna, o Juninho Azerbaijão, também conhecido como pé de frango. Esse pé de frango só vai sair quando ele realmente merecer que a gente esqueça esse negócio. Por enquanto vai continuar. E o jogo caminhava para o 0-0, faltava poucos minutos, uma jogada que é muito forte do Flamengo, que é a bola parada, um cruzamento na área, o Léo Ortiz subiu no terceiro andar, cuca legal, testou, gol do Flamengo, vitória garantida, liderança conquistada, e o goleiro jogou a luva e não saiu na foto. E o Galo, gente, para quem se esqueceu, é nosso eterno e grande freguês. E freguês, a gente trata ele bem. Por isso foi só 1-0. E lembrando aos desavisados, quinta-feira tem mais Flamengo e Atlético Mineiro. Também no Maracanã. Esse jogo vai ser às 7h30, também conhecido como 19h30. Só que pela Copa do Brasil, vai ser o primeiro jogo. O outro jogo vai ser o jogo da volta lá na Arena Galo Cego, mas aí é papo para outro dia. E mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, a nossa eterna gratidão. Ontem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo.